Olá, de bem com você, está começando e eu quero te fazer algumas perguntinhas. Você já se esqueceu daquela reunião importante? Deu branco na hora da prova? O que você costuma esquecer? No programa de hoje nós vamos falar sobre memória. Existem cerca de 86 bilhões de neurônios no nosso cérebro. À medida que o tempo passa, a tendência é que a gente esqueça as coisas gradativamente porque eles vão morrendo. Essa é uma característica do envelhecimento. Mas fatores como estresse, ansiedade, má qualidade de sono, entre outros, podem afetar a nossa memória antes da hora. Então, para a gente saber como cuidar da nossa saúde e protegê-la, nós vamos conversar com as nossas duas convidadas. A Cláudia Fernandes, que é fonoaudióloga e psicóloga, mestre em Ciências Aplicadas em Saúde do Adulto, pós-graduada em Motricidade Oral, Disfagia e Terapia Floral. Também está com a gente a Helena Providelli, médica neurologista e cefaliatra. Você também é nosso convidado. Mande a sua pergunta para o nosso WhatsApp, 31 99642 8473. Coloque o seu nome de onde você está enviando a mensagem. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Olá, Ana, obrigada. Prazer tê-las aqui. E eu gostaria de saber das duas, né? Uma sabendo mais do comportamento humano, outra da mente humana. Por que a gente está tão esquecido? Claro. É interessante mesmo, mas se a gente for pensar, Ana, o estilo de vida que a gente tem atualmente, né? A rotina, nós somos sobrecarregados, temos pouco tempo, além disso, dormimos não tão bem, né? A insônia hoje em dia está bem comum, né? São vários fatores que atrapalham a qualidade da memória. E desse ponto de vista do comportamento, Cláudia, o que afeta a nossa memória? Geralmente o estresse, ansiedade, depressão, né? Que são fatores que têm contribuído para que esse processo cognitivo deteriore com o tempo, né? Então, as pessoas estão realmente estressadas, elas estão precisando focar um pouco mais nelas, aprender um pouquinho mais a respirar, aprender a concentrar um pouco melhor e também trabalhar essas questões cognitivas, né? Da memória. Até porque a vida agitada está aí, não tem como a gente se livrar dela, né? Mas existe uma diferença, então, entre memória e atenção? As pessoas confundem isso? Claro. Existe. Não é incomum o paciente com déficit de atenção chegar ao consultório e se autodenominar esquecido, né? Na verdade, a atenção, ela é muito importante no processo de consolidação da memória. Até quando você falou na primeira frase, né, sobre por que estamos tão esquecidos, né? Nossa memória, ela é limitada. Nós não temos um chip ilimitado dentro da mente. Então, nós precisamos de atenção e de selecionar o que vai ser memorizado, o que vai ser consolidado. E aí que está a diferença. O processo de memorização, ele precisa da nossa atenção. E muitas vezes as pessoas se queixam de memória, mas a primeira pergunta é: você tem dado atenção devida às suas ações? Né? Hoje a dificuldade desse mundo corrido é exatamente da gente trabalhar essa atenção, trabalhar esse foco do que você está no seu dia a dia, né? Porque nós estamos extremamente e temos milhões de motivos, como a própria doutora Helena falou, dessa dispersão. Milhões de estímulos. Verdade. Que a gente começa a fazer uma coisa, faz outra, e mais outra, não se organiza. Exatamente. E aí depois a culpa é da memória, né? É impossível. Pois é. E eu gostaria de saber, falando em memória, atenção, isso me leva a pensar em TDAH, o transtorno do déficit de atenção. E, Cláudia, você estava me explicando algo em relação à memória e atenção, que tem uma associação com TDAH. Explica melhor como é que funciona isso. Na verdade, o TDAH é um processo neurobiológico, uma alteração que acontece num estudante, acontece numa pessoa de um modo geral. Ela já vem com
esse aspecto, né? Pode vir desde criança. Genético, né? Pode ter um quadro genético. E aí isso interfere nesse processo que a gente muitas vezes não tem um diagnóstico preciso. Então a pessoa, às vezes, dependendo das ações, dependendo do comportamento, dependendo desse emocional, tudo isso, às vezes ele tem um diagnóstico tardio por não saber se realmente tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, muito adulto aí hoje deve ter sofrido a vida inteira. Com certeza. Foi taxado de uma série de coisas. Hoje em dia, a gente fala muito em déficit de atenção, mas antigamente não. Atualmente tem pessoas que não acreditam, né? Então, o adulto que chega nessa fase sem o diagnóstico, ele já enfrentou uma série de problemas. Sim. Por isso que o déficit de atenção do adulto é diferente do déficit de atenção da criança, né? Ele já vem com várias comorbidades associadas, principalmente ansiedade e depressão. Mas hoje tem acontecido assim, de todo mundo generalizar, né? Tudo é TDAH Também. e tudo é alteração de memória. Então as pessoas já estão aí estressadas, achando que estão com Alzheimer, ou então achando que estão com transtorno de déficit de atenção. Então qualquer lapso de memória que a pessoa tenha, às vezes a pessoa já começa a achar que esqueceu um celular, esqueceu uma chave. Tem até um nível de normalidade nisso, né? Porque se a pessoa, desse processo de esquecimento, porque se a pessoa, ela também está desatenta onde ela deixou a chave, onde ela deixou o celular, isso aí pode ser um fator, pode ter sido o motivo dela ter esquecido. Se ela está estressada, se naquele dia ela está cansada, né? E outros aspectos emocionais que vão interferir nesse processo também da memória. Nós fomos às ruas, né? E a nossa equipe perguntou para algumas pessoas como está a memória delas. E olha só quais foram as respostas. Mais ou menos, nem tão boa, mas nem tão ruim também, tá dando. Por enquanto tá boa. Memória boa, eu acho que a gente pode melhorar mais, né? Principalmente buscando, né, as coisas prazerosas da vida, como ler, né? E eu acho que também através da alimentação, atividade física, acho que isso tudo estimula. Eu acho que essa vida corrida da gente, né, faz a gente buscar, às vezes, as coisas mais rápidas, né? E aí, a Ana Paula falou uma verdade, gente? Falou uma verdade, doutora? Com certeza. Com certeza. Sim. Leitura, palavra cruzada, essas coisas todas realmente auxiliam na memória. Auxilia. Estimula a nossa reserva cognitiva. Sim. Me explica isso, reserva cognitiva. O que acontece? Quando você tem bastante estímulo, né? Seja, a gente chama de estímulo cognitivo, mas a gente pode explicar como assim, maior conhecimento. Mais difícil é você mostrar, né, a sua falha, né? Então, quem tem uma reserva cognitiva tem mais facilidade em esconder essas falhas, como se fosse isso. E tem também, ela falou da questão de alimentação, que a gente vai ver mais para frente, atividade física. E aí eu queria falar também de elementos que podem piorar a memória. Por exemplo, cigarro, as bebidas, as drogas ilícitas. Isso entra no rol dos fatores que podem piorar a memória, né? Sim. De que forma que eles atuam e prejudicam a memória? Primeiro, a gente tem que saber o que melhora, né? E quando nós sabemos o que melhora, tudo que é o contrário piora. Então, um estilo de vida saudável, você dormir bem, ter uma alimentação balanceada, dieta do Mediterrâneo, que é pouca gordura, bastante frutas e legumes, atividade física, principalmente aeróbica, né? Um estilo de vida saudável, tudo isso faz bem para a memória. Em contrapartida, se você tem, por exemplo, obesidade, se não tem uma alimentação adequada, se não dorme bem, se é sedentário. Se é tabagista, tem pressão alta, tem algumas doenças que vêm junto, né, nesse pacote, então hipertensão, diabetes, que são doenças que geram processos, por exemplo, de degeneração, né, na vascularização cerebral, dificulta a circulação, e tudo isso contribui para a falha de memória. Então, primeiro a gente saber o que nós fazemos para melhorar, que é ter uma vida saudável. Sim. Cláudia, você tem até um conhecimento, uma formação na área da yoga. Sim. E também yoga ajuda a estimular bastante a massa cinzenta de que forma? Não, na verdade, o que a gente fala que com a yoga, eu tenho formação tanto em Kundalini Yoga quanto em Mindfulness. O Kundalini Yoga a gente fala que é o yoga da experiência, né? Então, assim, toda prática, na verdade, quando você aquieta um pouco a sua mente, você, na verdade, aumenta o seu calibre do sistema nervoso. O que é isso?
você começa a ter um padrão menos impulsivo, menos reativo e você começa a ter um pouco mais de resiliência nas suas relações de modo geral. Não é que você vai ser passivo, mas você vai ser uma pessoa que vai lidar melhor com todas as adversidades da vida. Hoje as pessoas, você falou no início, esse imediatismo, foi uma citação que a moça do vídeo comentou, que é exatamente isso, as pessoas querem tudo para ontem. Né? Hoje mesmo eu tive a oportunidade de atender um paciente que a geração está vindo aí, que não é qualquer coisa que eles aceitam. Eles já querem entrar no emprego e amanhã já está recebendo, né, uma quantidade boa pelo trabalho. Então, assim, esse imediatismo, essa pressa, né, gera uma certa ansiedade e as pessoas lidam menos com essa dificuldade ligada à frustração. Elas têm uma dificuldade em lidar com a frustração. No final das contas, você acabou falando aí de inteligência emocional. Também, né? Também. Olha como tudo está vinculado. Mas, na verdade, voltando aqui, te cortando, o que acontece? O mindfulness significa uma atenção plena. Então, na verdade, a gente está tão fora, né, devido a esse excesso de estímulos que a gente tem, que o nosso objetivo hoje é voltar um pouco mais para dentro, observar um pouco mais as nossas atitudes, os nossos hábitos, porque nós estamos no modo automático. A gente não presta mais atenção no que a gente está fazendo. Então, aí vem essas queixas de memória, de falta de atenção, porque as pessoas não estão tão fora, né? Seja nas redes sociais, seja no trabalho, na correria do dia a dia. Então, essa é uma técnica, é uma prática exatamente para diminuir. Gente, o papo tá ótimo, mas a gente vai ter que fazer uma paradinha. De Bem com Você vai para um breve intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho.